Metrópole Entrevista. Doutora Celci Nunes, médica infectologista, diretora-geral do Cotumai. Que prazer tê-la aqui, doutora. Um bom dia para a senhora. E eu estou vendo aqui os números um pouco maior do que estava antes. 188 casos confirmados, 14 mortes, passamos de um dígito para 2, com taxa de 34, estávamos com 26. Isso é um sinal de alerta ou não? Bom dia a todos os ouvintes. Olha, o que a gente está vendo aqui no Putumaia é que os leitos que a gente tem, já diminuímos muito o número de leitos para a Covid, eles estão com ocupação baixa e a gente está sem pressão da regulação. Então, a gente não está tendo pedido para internamento de pacientes Covid, tanto em enfermaria quanto em UTI. Então, eu acho que a situação ainda está tranquila, porque a regulação, quando ela começa a pedir, é um reflexo de que o número de casos está aumentando. E a gente não tá tendo essa solicitação. Mas eu quero saber da senhora, é para a gente ficar assustado? Eu acho que não. Não. Primeiro, essas mortes, é muito complexo você chegar a esses casos de morte por Covid, né? Porque as notificações, tem vários sistemas de notificações, então algumas mortes são mortes que já aconteceram há mais tempo, primeira coisa. E segundo, assim, a gente diminuiu muito o número de leitos. Esse 34% que a gente está vendo de ocupação é sobre um denominador infinitamente menor do que o que a gente chegou de 1.600 leitos de centro de Covid. E a senhora, no Rio de Janeiro hoje, doutora Celci, ia liberar máscara, certo? Recuaram porque teve um aumento de caso lá. A senhora já acha que podemos pensar em liberar máscara? Não. Até um bom percentual de vacinação com as 2 doses, mas tem pessoas que ainda precisam utilizar a terceira dose, os imunodeprimidos, as pessoas mais idosas, e o vírus está circulando. Então, a barreira para a gente não adquirir o vírus e para as pessoas mais vulneráveis desenvolverem a doença é a máscara. Os lugares que retiraram a máscara aumentam o número de casos. Não é o momento da gente pensar em retirar a máscara. Pois é, aí vem a velha discussão, não é? Não é o momento de retirar a máscara. E aí o presidente da República dá uma declaração fantástica, né? Que quem tomou a vacina que estiver imunizado pode pegar o vírus da AIDS. Que coisa linda, né? Que coisa fantástica. Um presidente da República, líder de uma nação, diz que cuidado você que tomou a vacina, porque aqui tem um estudo, e esse estudo mostra, você que tomou a vacina para estar imunizado, você pode pegar o vírus da AIDS. Meu Deus do céu. A senhora, como médica, tem o que dizer sobre isso? Eu acho que isso é uma vergonha internacional, né? A gente mundial. tem um presidente da República que fala uma asneira dessa. Porque quando surgiu a AIDS, na década de 80, que também foi uma pandemia, a gente conviveu com muitas fake news também. Só não tinha essa possibilidade de divulgação como a gente tem hoje, através do WhatsApp, através das redes sociais. Mas a gente conviveu com essas fake news. Só que essas fake news, elas foram completamente ultrapassadas, elas ficaram lá atrás. A gente não pode trazer de volta isso, entendeu? Eu acho que é uma coisa assim, tão abjeta e absurda, que eu acho que não é nem para a gente discutir. Pois é, mas é uma bobagem o que ele falou. Mas tem muita coisa interessante. Quer dizer, uma bobagem, um detalhe. Não é um detalhe, querido. O cara é um presidente da República, líder de uma nação. Ele abre a boca para dizer isso, ele leva milhares com ele, que vão repetir 300 vezes a mesma coisa. Não é bobagem. Bobagem você não pode dizer nunca que é bobagem. Esse cara tem que ser banido do YouTube. Essa é a realidade. Banido do YouTube, banido do Twitter, ele tem que ser banido. Porque é uma coisa muito séria, gente. Imagine, o cara ouve o negócio, não vou tomar vacina não, viu? Não vou não, porque o presidente disse que pode pegar AIDS. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Já podemos pensar... Importantíssimos para a saúde pública. Então, a gente não vê nenhum líder no mundo inteiro desencorajar a vacina. E o que é que a gente está vendo agora? Por exemplo, ontem me disseram assim, mas os casos estão aumentando na Rússia. A Rússia é um país que tem muitas pessoas anti-vacina. O movimento anti-vacina lá é muito grande. Então, por isso que eles estão aumentando, inclusive internamentos. E a gente aqui, que tem a vacina agora
né, que foi, no meu entendimento, tardiamente disponível, a gente fica descaracterizando a vacina. Isso é muito grave, né? Porque um líder de uma nação, é óbvio que ele tem influência, né? Pode hoje ter influência sobre um percentual mínimo da população. Mas isso é muito, eu concordo com você, isso é muito perigoso. A Europa não usa máscara, não, doutora? Por que não usa na Como? Europa? Na Europa não usa máscara? Não, o Reino Unido, por exemplo, como eles estão com um percentual de vacina grande, eles, por exemplo, eles aboliram a máscara em locais abertos, mas em locais fechados eles ainda pedem para usar máscara. Alguns países estão flexibilizando, né? E nesses países que estão flexibilizando, um caso, você tem as duas coisas, o movimento antivacina e a suspensão do uso de máscara. Essa combinação é terrível. E a prova, mais do que nunca, que a vacina, ela imuniza de verdade? 3 dias, 0 óbito, 0 óbito. Isso é vacina. Como é que se nega a vacina? Me diga. Exatamente. A gente teve uma queda que vem sendo desde junho, né? Uma queda continuada do número de casos. E isso é resultado da vacinação. Então, assim, a gente sabe que ainda tem muita gente que não tomou a segunda dose. No Brasil é um percentual muito menor do que nos outros países, mas a gente tem que encorajar as pessoas a tomar a segunda dose. Em carnaval? Essa é uma pergunta difícil. O carnaval, Zé, eu entendo muito o lado do pessoal da cultura, que perdeu muito. Assim, o que é que vai acontecer no carnaval? Chega a ser 1 milhão de pessoas, às vezes até mais, juntas na rua. Ninguém vai usar máscara no carnaval, porque as pessoas bebem, as pessoas cantam. Então, assim, é uma coisa que a gente já sabe que tem as viroses pós-carnaval, mas nenhuma virose pós-carnaval é assim. Eu acho que a gente precisa esperar um pouquinho o que é que vai acontecer, né? Ainda daqui até o carnaval. Eu acho que talvez seja um pouco precipitado a gente dizer agora, embora nesse momento a gente está com níveis muito bons, né, de internamento e de casos novos, inclusive. O governador deu uma declaração hoje a Mário Kertz, aqui pela manhã, logo cedo. Mário entrevistou o governador direto do Emirados Árabes. Ele está lá tentando trazer mais investimentos para os estádios de futebol. Não sei para quando. Não sei para quando. Você tem aí, Camila, essa matéria do Metro 1 deu essa matéria? O BNews deu? Sobre o aumento da capacidade de público nos estádios. O governador autorizou. Eu ouvi a entrevista, 50%. 50%? 50%. 50%. Tem que pensar que tem estados que já liberou 100%. Uhum. O que eu acho que é muito, muito complicado. Uhum. Né? Você botar uma lotação máxima no estádio. Espero que as pessoas tenham consciência de manter o distanciamento, principalmente na entrada e na saída, e que você tenha separação dos espaços, né? Para as pessoas ficarem. Eu estou vendo que vamos esperar mais um pouco para falar sobre carnaval. Mas o prefeito, ele disse que já tem a programação completa do Réveillon e também do carnaval. A gente não viu ainda, ontem eu estava ouvindo até uma entrevista de alguém da prefeitura, eu não consegui identificar qual é, se é alguém do turismo ou alguém da prefeitura. Então, este protocolo também a gente precisa ver como é que vai ser, né? Porque é um protocolo extremamente complicado de ser aplicado na prática no carnaval que a gente conhece. Talvez uma modalidade diferente de carnaval possa ser um pouco mais segura, mas a gente vai ter que ver. Tem a grade de atração. A senhora, como médica, doutora Celci, é contra fazer o Réveillon agora? Zé, é difícil, não é uma opinião só de médico, né? É uma opinião de diversos já agentes da sociedade. Eu sei que a pressão sobre as autoridades é imensa. Vamos ver o que é o Réveillon, em que máscara. Isso tudo é muito difícil e é uma experiência muito nova que a gente vai ter que viver agora. Tem duas coisas. A gente sabe que a variante Delta, que está predominando no Brasil já, ela é mais transmissível. Agora, ao mesmo tempo, não se comprovou que ela é mais letal. As coisas vão ter que ser pesadas numa balança de risco-benefício. Eu tomei conhecimento que temos 2 milhões de pessoas sem tomar vacina ainda. No Rio de Janeiro tinha 135 mil pessoas sem tomar vacina, né? Então, isso é um número do Brasil. Eu acho que é um número preocupante. Alguma coisa aconteceu entre uma dose e outra
tem uma coisa que o sistema está resolvendo agora, que são pessoas que tomaram envolvido no sistema. Você não está mais negando a segunda dose para uma pessoa que não tomou. Às vezes é uma pessoa que teve uma reação vacinal um pouco maior e fica com medo de tomar a segunda dose. Mas é importante a gente saber que a pessoa que teve uma reação na primeira dose, não obrigatoriamente ela vai ter a mesma reação na segunda dose, ela pode não ter nenhuma reação e conseguir ficar totalmente imunizado, que é extremamente importante para uma doença tão grave. Ontem, Zé, só rapidamente, nós fizemos aqui no hospital, junto com a Fiocruz, um estudo muito interessante, que é de necrópsia minimamente invasiva nos pacientes de Covid. E a gente até agradece às famílias que autorizaram que seus entes queridos que morreram fossem submetidos a isso. E a gente, na sessão de ontem, já é a quarta sessão que a gente faz, a gente viu a gravidade dessa doença, né? E como a gente sofreu para lidar com esses pacientes. Então, você tem o pulmão acometido, o rim acometido, com trombose, com infecção, com o próprio Covid. Então, é uma coisa muito complexa e a gente não pode esquecer o que a gente passou, para a gente não voltar a passar por isso. Entendi. Eu tenho lido e visto também muito o Instagram do Dr. Roberto Calil, cardiologista, a senhora conhece muito bem. Claro que eu conheço. E ele está vendendo, que eu falo vendendo entre aspas, está propagando um produto chamado spray nasal, que esse spray nasal será também um remédio contra a Covid extremamente eficaz. O que a senhora tem a dizer sobre o spray nasal? Esse spray nasal, ele não é nenhuma coisa da agora, né? Ele está sendo avaliado, mas assim, a gente não tem ainda a finalização dos estudos sobre esse spray nasal, sobre realmente a eficácia dele. Pode ser que seja uma coisa eficaz, mas a gente não pode se precipitar, né? De trazer como uma coisa maravilhosa se a gente não tem ainda a finalização daqueles estudos. Então, assim, eu acho e acompanho a ciência. A senhora vai... Então, é aguardar um pouquinho. Aguardar um pouco. Aguardar um pouco. Camille Martinho. Oi, doutora Celci, bom dia. Oi, bom dia. Doutora, deixa eu te perguntar um negócio. Tem um ouvinte aqui com uma dúvida, Carlos. Ele pergunta o seguinte. Ele disse pra gente que o filho dele tá com trombose. Ele tá em tratamento, tá tomando medicamento, tá se cuidando. Mas ele quer saber o seguinte... A segunda dose dele, a data já chegou, da vacina contra a Covid-19. Ele quer saber, está perguntando aqui, se ele pode tomar essa segunda dose ou se precisa esperar o tratamento ser concluído. Ele quer uma luz aí do fim do túnel. Olha, não é uma resposta simples, porque assim, vai depender do que originou a trombose dessa pessoa, né? É uma pessoa que já tem alguma doença trombogênica, né? Isso não tem nada a ver com a vacina. E outra coisa, a gente tem alguma relação com trombose com a vacina da AstraZeneca. Então, provavelmente, se ele tomou a primeira dose da AstraZeneca, isso também já está sendo liberado, ele pode tomar a segunda dose da Pfizer, por exemplo. Isso o sistema já está liberando. Agora, precisa de um relatório para fazer. Agora, é importante que ele tome a segunda dose. Então, é importante que ele vá ao médico para definir Exatamente. essas questões, para saber qual vacina ele pode tomar, né? Exatamente. Pois é. A senhora acredita que até dezembro, 20 de dezembro, todos nós estaremos imunizados? Eu acho que não. Pelo número que eu estou vendo, a gente está com 53%, se eu não me engano, da população inteiramente vacinada. Então, para a gente conseguiu isso em quantos meses de vacina? 10 meses de vacina. Então, para a gente conseguir, é claro que as vacinas estão chegando com mais, isso vai acelerar, mas a gente não vai conseguir isso, Zé, em um mês e pouco. Então, e outra pergunta, doutora Celci, aproveitando a senhora aqui, uma mulher muito ocupada como médica. A senhora acha que a gente vai ficar tomando terceira dose, quarta dose, quinta dose, sexta dose o tempo todo? Bom, é possível que a gente precise tomar reforço dessa vacina, mas não está estabelecida ainda o tempo que a gente vai precisar, né, de tomar.
a gente sabe que o booster, né, o reforço com a terceira dose, aumenta muito a imunidade. Mas a gente não tem certeza ainda de qual o tempo de duração dessa imunidade. Então, tudo isso ainda está sendo verificado. A gente já tem certeza que precisa da terceira dose. Mas se vai precisar de outras doses adicionais, a gente vai ter essa resposta em muito breve. A gente está vendo aí, até uma matéria da Folha de São Paulo mostrou que a situação na Ucrânia, por exemplo, o presidente da Ucrânia já está pedindo o confinamento e vacina. E já estão na segunda dose. Então, isso me preocupa, né? Será que o Brasil vai chegar à quarta, quinta? Né? E em relação a outras doenças, tipo chikungunya, dengue, hepatite, como é que estão essas doenças proporcionalmente comparada à Covid? Como é que estão? A gente não pode esquecer que tem outras doenças, né? Exatamente, né? A gente reabriu o Potumaia, por exemplo, para atender também outras doenças e o hospital tem se mantido cheio. A gente não estava vivendo agora um momento, por exemplo, de epidemia de dengue, mas a gente sabe que as epidemias de dengue, elas têm às vezes tem um ano que sim, o outro que não, ou 2 anos que não e outro que sim. A gente sabe que o mosquito da dengue está aí e que o vírus da dengue está aí, e é uma doença que a gente ainda não tem uma vacina muito adequada. A gente tem uma vacina só na rede privada para as pessoas que já tiveram dengue, ainda tem isso. Então, não tem uma vacina adequada para dengue. Chikungunya não existe vacina nenhuma. Esses vírus estão circulando. O que a gente está vendo no momento é que a gente não está no pico da doença. A gente teve até o ano passado picos de chikungunya junto com Covid. É claro que passou mais despercebido, mas a gente não pode esquecer que essas doenças estão aí e que a prevenção dessas doenças é aquela questão do lixo, de você ter cuidado com o lixo, de ter cuidado com a água parada. A gente tem que voltar a falar também dessas outras coisas. Não pode deixar de falar, por exemplo, se você for fazer uma estatística, números, dados, em relação a mortes na bala e na faca, no mês de outubro que passou, você vai ter mais de 100 pessoas mortas. Mais de 100 pessoas mortas. Isso não é só aqui na Bahia, isso não é só aqui em Salvador, isso é no Brasil inteiro. A gente está vivendo uma violência inacreditável. Você vê o programa de televisão, em cada praça é assustador você assistir Fortaleza, Recife, São Paulo, o cara está assaltando você e matando você no aeroporto de Guarulhos, tem uma quadrilha pronta para te roubar. É um negócio impressionante que está acontecendo no Brasil todo. Agora, tem uma pergunta aqui de um amigão meu, chamado Paulinho Góes. Ele pergunta assim, se a vacina é eficaz, por que não liberar os eventos só para vacinados? Pois primeiro, né? A gente sabe que a vacina é eficaz, mas ela não protege 100%. Nenhuma vacina na história da humanidade protegeu de 100%. Sempre tem aquelas pessoas que não respondem à vacina, que geralmente são os mais vulneráveis, a primeira coisa. Segunda coisa, eu sou favorável ao passaporte vacinal, mas a gente está vendo uma reação da sociedade, como isso fosse uma falta de liberdade. Eu acho que a liberdade da gente vai até onde a gente não atrapalha a liberdade do outro. Isso é uma questão de saúde pública. Eu acho que isso também deve ser levado em consideração. É claro que a pessoa vacinada com as 2 doses, ela tem o direito de frequentar alguns ambientes mais do que quem não foi vacinado. Mas isso tem que ser decidido entre o governo e a população. Eu acho que o governo Rui Costa já está exigindo, inclusive, para os estádios, que a pessoa esteja completamente vacinada. E a gente teve um grande avanço, Zé. Você consegue pegar o seu cartão de vacina na internet. Isso tudo foi muito avanço que a Covid trouxe para a gente. Esse programa de vacinação, de você fazer seu cadastro, é tudo muito, muito novo e que eu acho que vai ficar, né, para as outras vacinas também. Isso é uma coisa boa da doença, da Covid, né? Um efeito colateral que é muito bom para a sociedade, essa melhoria da questão digital. Hoje aí no Cotumaia, tem quantas pessoas de Covid? Hoje nós temos 4 pacientes com Covid confirmado em 19 com suspeitas. Então, a gente tem 15 pessoas esperando ainda o resultado. E temos pessoas também que já saíram da fase de transmissão, que estão ainda doentes, porque quando a pessoa é acometida gravemente pela Covid, é um quadro demorado,
mas a gente está numa situação a melhor desde o início da pandemia. Valeu, doutora Celci. Um abraço, muito obrigado aqui. Repetindo, em 24 horas, a Bahia, 188 casos confirmados, 14 mortes, taxa de 34%. Salvador, 15 casos confirmados, 5 óbitos. Um abraço, doutora. Outro, muito obrigada a vocês. Valeu, um abração.